Olá, muito boa tarde. Está de regresso esta rubrica que centra a sua reflexão nos tempos que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II e que procura tomar o pulso também e perceber o potencial de mudança que significou esse grande encontro na Igreja Católica. Connosco está o Padre Arlindo Cunha. Obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Um concílio convocado há 50 anos, a forma como ele foi sentido em Portugal, falávamos nisso há 8 dias, que não foi assim de uma forma muito notória. Podemos dizer que se sentia em Portugal também o peso do regime político que cá estava instaurado, uma ditadura que tinha uma grande desconfiança em relação a tudo o que se passava no campo internacional, havia um fechamento em relação a tudo isso. E isso também marcava o ritmo da nossa Igreja em Portugal nessa altura. Sim, é verdade. É verdade. E eu acrescento uma coisa, é que nessa altura nós tínhamos o bispo exilado, forçosamente ou forçadamente exilado, não é? E isso, com a queda do regime e com o Maio 68 e com o Concílio Vaticano II, isso começou a mexer, começou a ferver. E eu creio até, eu não sei se posso afirmar isto, mas creio que foi por aí que eu acabei por me apaixonar pelos documentos do Concílio. E, nomeadamente e concretamente, pela Gaudium et Spes, que, em determinada altura, fala exatamente do compromisso político dos cristãos. A situação portuguesa, política e social, e as ideias novas que nos vinham do Concílio e que nos tinham vindo também do Maio de 68, é verdade, apaixonaram-me pela Gaudium et Spes, porque era o mundo a interpelar a Igreja. E foi muito importante, digamos, no meu descolar de uma teologia escolástica, formalista, histórica, antiquada, que não ia a sítio nenhum, que provava tudo, mas não convencia ninguém, para uma teologia, digamos, dialogante, respeitosa, preocupada, que percebeu que o mundo não era seu inimigo, mas seu interlocutor, e que a Igreja existia para o mundo, rumo, digamos, ao reino. E esta dinâmica, e concretamente a Gaudium et Spes, fascinou-me. E fascinou a minha geração. Porque nós tínhamos passado, ou estávamos a passar, era uma luta ideológica imensa, não era? Entre o marxismo, o comunismo, digamos, e o cristianismo, a fé religiosa, não é? E é a primeira vez que a gente encontra uma Igreja exatamente capaz de dialogar com este mundo, que era assim, não era o que se queria ou o que muitos queriam, era assim, era a realidade, que é como é e não como as pessoas querem que seja, não é? Tudo isto levou-me para a outra questão, que era, bem, a Igreja é para o mundo, mas que Igreja? O que é a Igreja? Porque é que a Igreja e o mundo? Então vamos à Lumen Gentium saber o que é a Igreja. Claro que a Lumen Gentium acabou por orientar-me, a mim e um pouco à minha geração, para aquilo de que a Igreja era sacramento, que é o Cristo. O Cristo, a Igreja para o mundo. Pronto, aqui está fundamentalmente, ou parte, uma questão fundamental que percorre todo o Concílio. Pronto, não vou agora pormenorizar isto mais, mas de facto, Cristo, as célebres 3 perguntas que o Papa Paulo VI fará na abertura da segunda sessão depois da morte do Concílio, de João XXIII, perdão, as 3 perguntas, de onde, por onde e para onde? E a todos respondia Cristo. Vimos de Cristo, somos de Cristo, o caminho é Cristo e vamos para Cristo. Esta dinâmica
que passava exatamente, ou que passou pela Lumen Gentium, passou pela Gaudium et Spes e passou por todos os documentos, afinal, não é? É isto que me leva a estudar sistematicamente os documentos do Concílio, que, ao tempo em que eram publicados, eu, de facto, não atendi muito. Mas esta dinâmica do Concílio passou. O Concílio foi, de alguma forma, um suplemento de energia na sua vocação consagrada? Eu acho que não foi um suplemento. eu acho que foi muito mais do que isso, não é? Eu acho que foi muito mais do que isso. O perceber que a Igreja ia caminhar num rumo específico. Sim, a filosofia escolástica que me ensinaram não me convenceu. E, portanto, eu sou um homem carregado de perguntas até muito tarde. E um dia eu dou conta que já estava apaixonado. A palavra é esta, não é? A gente diz que não, mas um dia percebe que está e pronto. E foi esta dinâmica, porque senão... Esta dinâmica, percebo que o contagiou a si, mas contagiou também colegas seus. Penso que partilhavam e referia aquele seu colega também, que compravam um jornal. Acabou por ser uma geração que se deixou também cativar, fascinar por estas ideias. Sim. E que tentámos depois, digamos, a conclusão pastoral, tirar a conclusão pastoral nos anos seguintes, não é? E de algum modo fomos ajudados numa primeira fase a seguir ao retorno do nosso bispo exilado forçadamente. Ele apoiou muito, mas depois à frente a coisa dá um salto, a coisa muda e pronto, e começa um pouco, e não foi só na Diocese do Porto, nem só em Portugal, foi a nível da Igreja Universal, não é? Começa um retrocesso, uma timidez, um medo de levar a sério o que sério era, e pronto, e estamos aqui. Não é? Muito bem, Padre Arlindo, fica esta sua reflexão, uma perspectiva bem interessante da forma como viveu também estes tempos que levaram ao Concílio e da forma como ele depois exerceu a sua influência na dinâmica da Igreja. Obrigado por partilhar estas suas memórias connosco, estas suas convicções. Foi então a nossa rubrica que estará de regresso de hoje a 8 dias para olharmos outras vertentes também ligadas à convocação do Concílio Vaticano II.